Olá pessoal, essa semana a gente fala mais uma vez sobre o TDM1, que foi a droga que nós tratamos semana passada no contexto metastático. E essa semana a gente vai falar de um estudo chamado CATHERINE, que foi extremamente importante na prática clínica, que avalia o TDM1 na doença residual HER2 após quimio neoadjuvante. Esse estudo foi publicado em dezembro de 2018 no New England. Teve como objetivo comparar o TDM1 com o trastuzumab na adjuvância de doença residual após quetenel. Lembrando aqui que o TDM1 é o trastuzumab conjugado com o etancine, o anticorpo conjugado, como a gente comentou no EMILIA, que a gente comentou semana passada. O endpoint primário do estudo era sobrevida livre de doença, os endpoints secundários sobrevida global, sobrevida livre de recidiva à distância e a segurança do tratamento. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, aberto e fase 3. E dois grupos, o grupo do TDM1, o grupo do trastuzumab. Eram incluídas pacientes com doença residual após neoadjuvância, então é importante a gente frisar que 100% das pacientes desse estudo foram submetidas à neoadjuvância e as que tinham doença residual, ou seja, que não tiveram resposta completa, eram incluídas. Como eu já falei, pacientes com doença HER2, não metastáticas, de T1 a T4, aqui eram excluídos os casos T1A e T1B, ou seja, só incluídos tumores acima de 1 centímetro, e a axila indo de N0 a N3. Excluídas as pacientes que tiveram margens positivas após a cirurgia conservadora, que tiveram a doença residual grosseira remanescente após mastectomia, aqueles casos de doença localmente muito avançada, que sobrou doença residual grosseira. Progressão de doença durante a neoadjuvância também era critério de exclusão, e disfunção cardiopulmonar, outro critério de exclusão. Em relação à neoadjuvância, era necessário ter completado pelo menos 6 ciclos, ou seja, 16 semanas, de quimioterapia neoadjuvante, contendo no mínimo 9 semanas de taxano e trastuzumab. Foram permitidos os antracíclicos e foi permitido também o bloqueio duplo HER2. A randomização foi feita 12 semanas após cirurgia, após essa informação se houve resposta patológica completa ou não na neoadjuvância. Foi feita estratificação em relação ao estádio clínico inicial, se era inoperável ou se era operável, receptores hormonais, se positivos ou negativos, a terapia HER2 neoadjuvante, se for feito trastuzumab ou um duplo bloqueio, ou seja, associação de trastuzumab com pertuzumab e numa porcentagem pequena dos casos com lapatinib, e axila pós-químio, se era axila ou negativa, se era positiva ou negativa, perdão. O TDM1 era feito numa dose de 3,6 mg quilo a cada 3 semanas, um total de 14 ciclos, e se houvesse descontinuação do TDM1 por intolerância, seria possível completar esses 14 ciclos com trastuzumab, ou seja, sem o anticorpo conjugado, sem o etancine, a critério do investigador. E radioterapia e hormonioterapia ficariam de acordo com o protocolo local, lembrando que esse foi um estudo multicêntrico. Ao total, 1.486 pacientes, entre abril de 2013 e dezembro de 2015, foram avaliados. Então, 743 pacientes em cada grupo, 743 para o TDM1, 743 para o trastuzumab, follow-up médio do TDM1 de 41,4 meses, follow-up médio do trastuzumab 40,9 meses. Aqui a gente vê a média de idade do estudo, 49 anos, mais de 70% de pacientes brancas, 75% aproximadamente de tumores operáveis, pouco mais de 70% de hormônio positivo nas pacientes, 75 a 77% de uso prévio de antraciclina, e em relação à neoadjuvância HER2, um pouco mais de 80% das pacientes fizeram trastuzumab isolado,
18% trastuzumab com pertuzumab e 1% aproximadamente fez trastuzumab mais alguma outra terapia anti-HER2, possivelmente o lapatinib. Então, mais uma vez, 72,3% das pacientes hormônio positivo. Antracíclico foi feito na neoadjuvância em 76,9% e o duplo bloqueio HER2 em 19,5%. Então, a maioria havia feito só o trastuzumab. Sobrevida livre de doença invasiva, que foi nosso endpoint primário, resultado positivo aqui, um hazard ratio de 0,5, com intervalo de confiança entre 0,39 e 0,64, ou seja, um benefício de 50% na sobrevida livre de doença invasiva, com P significativo, a gente vê isso no gráfico. Sobrevida aqui, uma projeção de sobrevida livre de doença em 3 anos, 88,3% para o TDM1, né, em porcentagem, versus 77% para o trastuzumab, com P significativo. Recidiva à distância, TDM1 10,5%, trastuzumab 15,9%. É uma recidiva de doença invasiva, TDM1 12,2%, trastuzumab 22,2%, tiver vantagem do TDM1, que a gente vê em gráfico a sobrevida livre de recorrência à distância, vantagem para o TDM1, em 3 anos 89,7% de sobrevida livre de recidiva à distância, trastuzumab 83%, a gente vê o hazard ratio de 0,6%. Então, o benefício do TDM1 ele foi mantido após estratificação. Então, independente se hormônio positivo ou negativo, se axila com ou sem PCR, se duplo bloqueio HER2 ou trastuzumab isolado, e independente das características de base das pacientes, raça, idade, o benefício do TDM1 se manteve em relação ao trastuzumab. A sobrevida global não alcançou significância estatística. A gente vê o P de 0,08, né? Então não podemos afirmar que há, pelo estudo, né? pelo Catherine, que há diferença em sobrevida global em relação às drogas. Se tratando dos efeitos adversos, completaram 14 ciclos, né? 71,4% do grupo TDM1 e 81% do trastuzumab, mostrando uma tolerância melhor ao trastuzumab. Efeitos adversos levando à descontinuação do tratamento 18% do TDM1 e 2,1% do trastuzumab, né? Muito mais pacientes acabaram descontinuando o tratamento por efeitos adversos no grupo do TDM1. Considerando efeitos adversos de qualquer grau, 98,8%, quase 100% das pacientes tiveram algum efeito adverso com TDM1 e 93,3% tiveram algum efeito adverso com trastuzumab. Considerando efeitos colaterais só graus 3 ou 4, 25,7% no grupo do TDM1 e 15,4% no grupo do trastuzumab, mostrando que a incidência maior de efeitos colaterais mais graves no grupo do TDM1. Aqui a gente vê alguns exemplos, né? Elevação de enzimas hepáticas, TGO, TGP, no grupo do TDM1, 28% TGO, 23% TGP, né? De elevação de enzimas hepáticas, enquanto o trastuzumab 5,7% e 5,6% de elevação dessas enzimas. Neuropatia periférica 18,6% do TDM1, 6,9% do trastuzumab, mais um efeito mais incidente no TDM1. Aqui nós vimos na tabela, né, que considerando qualquer efeito adverso, o TDM1 teve mais efeitos, e considerando só efeitos graus 3 ou 4, 25,7% do TDM1 e 15,4% do trastuzumab, números que a gente já havia falado, que a gente só ilustrou com a tabela. Efeitos adversos graves, mais uma vez, TDM1 12,7%, trastuzumab 8,1%, e efeito adverso que acabou levando à descontinuação do tratamento, 18% do TDM1 e 2,1% do trastuzumab. Então, para a gente finalizar, o TDM1 mostrou redução de 50% no risco de recorrência, né? Lembrando que aqui é paciente HER2 com doença residual após neoadjuvância, né? Então o estudo foi positivo, se tratando aqui do endpoint primário, uma droga que apresentou mais efeitos colaterais do que o trastuzumab, inclusive levando mais à descontinuação. Então, a principal conclusão aqui, na minha opinião, desse estudo é
é muito importante a neoadjuvância em tumores HER2, porque se a paciente não é submetida à neoadjuvância, a gente não tem a informação se ela teria doença residual ou não, e a gente não consegue oferecer o TDM1, lugar o trastuzumab, nessa adjuvância para pacientes que tiveram doença residual. Então, sempre lembrar que a prática de excelência em tumores HER2 maiores que 1 centímetro, nas pacientes que não tiverem alguma contraindicação, é fazer a neoadjuvância, para a gente ter a informação se houve resposta patológica completa ou não. E nas pacientes que não tiveram resposta patológica completa, há o benefício do uso do TDM1 adjuvante. Então era isso que eu tinha para falar. Obrigado e até semana que vem.